Então nós já chegamos aí na marca de número 5, nós vamos dar uma olhadinha então sobre a questão da evangelização. A minha intenção é tentar responder essas 4 perguntas aí. Quem deve evangelizar? Como devemos evangelizar? O que é evangelização? E por que nós devemos evangelizar, tá? Então se nós conseguirmos, pela graça de Deus, chegar ao entendimento dessas 4 perguntas aí, eu acredito que a gente já tenha alcançado o nosso objetivo, tá? Então, primeiramente, a gente precisa perguntar, quem deve evangelizar? Quem são as pessoas responsáveis pela evangelização? E aqui, então, irmãos, a gente precisa mencionar algumas questões interessantes, né? Nós, muitas vezes, temos a noção, ou pelo menos a percepção, de que a evangelização é algo que é praticado por algumas pessoas, né? Então a gente pensa assim, olha, eu não tenho o dom de evangelismo. Então a evangelização é a tarefa para poucas pessoas, né? É uma tarefa para o pastor, é uma tarefa talvez para o presbítero, é uma tarefa para aquele irmão, né, que tem mais facilidade com essa questão da evangelização, mas a evangelização não é algo que compete a mim, né? Eu não tenho o dom de evangelismo. E realmente você não tem o dom de evangelismo, porque esse dom não existe, tá? Então, é perigosa, né, essa ideia que a gente às vezes traz de que o evangelismo não é uma responsabilidade minha, né, como cristão, como crente em Jesus Cristo. Quando eu transporto, então, essa responsabilidade para outras pessoas, dizendo, não, essas pessoas que de fato têm a responsabilidade, eu não estou entendendo bem aquilo que o Novo Testamento diz para mim. Nós vamos perceber que o Novo Testamento não fala a respeito disso, pelo contrário, ele traz essa ideia de que o evangelismo, a evangelização, é uma responsabilidade de cada crente. Certamente, irmãos, tem pessoas que têm mais facilidade para a evangelização. Tem pessoas que conseguem, de maneira muito prática, né, vamos dizer assim, começar uma conversa ali sobre a troca da peça de um carro e, de repente, ela está evangelizando ali um mecânico, né? Às vezes alguém está no ônibus e começa um assunto ali, daqui a pouco ela está apresentando o evangelho para aquela pessoa. Certamente tem muitas pessoas que têm facilidade com isso. Mas isso não quer dizer que a responsabilidade da evangelização está longe de mim, tá? Então nós vamos perceber exatamente isso, né? De que o Novo Testamento ensina que a evangelização é tarefa de todo discípulo de Cristo. Então, se você é um discípulo de Cristo, você tem a tarefa da evangelização. A gente vai ver mais no finalzinho, né, os motivos pelos quais nós devemos evangelizar, então nós vamos perceber isso de maneira mais clara. Mas você vai ver, por exemplo, Romanos, capítulo 1, os versos 14 e 15, Paulo vai dizer assim, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Mateus 28, que é o texto que a gente conhece bem, os versos 18 a 20, Jesus aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se nós entendemos que Mateus 28 é um texto que foi dado a todos nós, os cristãos, então todos nós temos a responsabilidade de evangelizar. Se nós assumirmos, então, a interpretação, dizer assim, não, pastor, olha, Mateus 28 foi dado somente para os 12 discípulos. Então, tudo bem, vamos adotar essa interpretação. Então, nós precisamos adotar a interpretação para tudo aqui, né? Então, Jesus está dizendo que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se essa interpretação cabe só aos discípulos, Jesus não está conosco. Porque ele só deu essa palavra aos discípulos. E se nós então assumirmos que de fato isso só vale para os discípulos,
a presença de Jesus até a consumação dos séculos também só vale para os discípulos. Alguém quer assumir essa interpretação? Dizer que Jesus não está conosco até a consumação dos séculos? Então, certamente, Mateus 28, ele está dizendo também a respeito de nós. Nós temos a tarefa de fazer discípulos de todas as nações, tá? Vamos dar uma olhadinha então na igreja primitiva, né? A gente gosta muito de falar da igreja primitiva, né? Especialmente quando a gente vê da comunhão e a gente percebe então exatamente essas coisas na igreja primitiva. Você vai ver então que a evangelização era algo habitual na igreja primitiva. Veja, por exemplo, Atos, capítulo 5, o verso 42, nós vamos encontrar assim, ó: todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, os discípulos faziam isso todos os dias e sem cessar anunciando o nome de Cristo. Ainda, Atos capítulo 8, o verso de número 25, nós encontramos assim: eles, porém, havendo testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Você vai encontrar ainda em Atos capítulo 13, verso 3: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feito aos nossos pais. Um pouquinho mais adiante, em Atos 14, os versos 6 e 7, sabendo-os eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Ainda no capítulo 14, o verso de número 15, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ainda no verso 21 do capítulo 14, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônia e Antioquia. Você vai encontrar ainda no capítulo 15, no capítulo 16 você vai encontrar os versos 10, os versos 17 e 18. Tudo isso então mostrando para nós que a evangelização era uma prática então da igreja primitiva. Então a igreja primitiva, ela anunciava o evangelho de Cristo, ela anunciava às outras pessoas, ela se locomovia inclusive para outras cidades, né? Quando houve aquela dispersão, aquela perseguição, que os discípulos então se espalharam, as pessoas saíram e foram anunciar o evangelho. Né? Embora elas fossem perseguidas, elas não deixaram de anunciar a palavra de Deus. Então veja que a igreja primitiva, ela não só vivia de comunhão e partir do pão, como a gente às vezes costuma dizer, né? A igreja primitiva era muito unida, ela vivia em torno da mesa, ela tinha essa coisa da comunhão. Mas ela também evangelizava. Ela anunciava as boas novas às pessoas que não conheciam o evangelho de Cristo. Ela tinha essa preocupação, de fato, de ir a todos os lugares pregando o evangelho de Cristo. Tá? O Mark Dever, então, ele vai trazer essa citação para nós. Eu queria que os irmãos lessem para mim, por gentileza. Todos os cristãos, vamos lá? Todos os cristãos... Isso, então é muito interessante quando ele fala ali no final, né? Se você não está se comportando bem em amor aos seus irmãos e evangelizando, ele está dizendo que você está obstruindo a mensagem do evangelho. E é assim, irmãos. Né? Lembra que Jesus falou? Quem não comigo ajunta, espalha.
Então, se nós não ajudamos na evangelização, não pensa que você fica ali no meio termo, né? Não pensa que você fica em cima do muro. Você está atrapalhando a obra de Deus, porque você não está cooperando na obra do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, a evangelização, ela tem a ver com isso, né? Com o nosso intuito de levar o evangelho a outras pessoas, tá? Além disso, então, nós precisamos nos perguntar como nós devemos evangelizar. Então, nesse livro, o Mark Dever ele traz algumas orientações para nós a respeito de como nós devemos nos comportar com relação à questão da evangelização, tá? Então, eu vou primeiramente falar dos 3 primeiros, depois a gente parte para os 3 últimos, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, diga às pessoas com honestidade que elas precisam se arrepender e crer para que elas sejam salvas. Ou seja, você precisa dizer para essas pessoas que há um preço a ser pago no discipulado. Então, olha que coisa interessante ele está dizendo aqui para nós. Muitas vezes, quando nós pensamos na evangelização, nós, de certa maneira, podemos cair na tentação de apresentar o evangelho às pessoas sem anunciar para elas que isso tem um preço, isso tem um custo, de que elas precisam se arrepender dos seus pecados. Deus as aceita da maneira como elas estão, mas elas não devem permanecer como elas estão. Então, às vezes, nós temos essa tentação de tentar amoldar o evangelho, a nossa cultura, os nossos valores. A gente, às vezes, tem a tentação de apresentar um evangelho que não ofende, um evangelho que não chama ao custo do discipulado, o evangelho que muitas vezes não chama as pessoas a morrer para si mesmo. Mas veja, a gente precisa ser honesto, irmãos, na apresentação do evangelho. A gente precisa compreender que o evangelho, ele não é ali o final da feira, né? Não é a xepa que você apresenta ali, aquelas últimas peças de fruta que você vende a qualquer preço. O evangelho não é algo barato, que você vende para qualquer um, que você vende a qualquer preço, que você está disposto a negociá-lo a qualquer custo. Não, o evangelho é extremamente caro e ele requer um preço que precisa ser pago. E nós precisamos ser honestos com as pessoas. Então, se de repente você está evangelizando alguém e ela vai dizer assim, olha, quer dizer então que para eu ser um cristão, para eu seguir a Jesus, eu vou ter que abandonar os vícios? Você vai ter que dizer sim. Vai ter que abandonar os vícios. Quer dizer, então, que para eu ser um cristão, eu vou ter que parar de fazer essas práticas que eu gosto de fazer, né? Fazer isso ou fazer aquilo, vou ter que deixar de frequentar à noite, ou vou ter que deixar de fazer essas práticas que eu tanto gosto. Sim, você vai ter que parar de fazer isso. Quer dizer, então, que para eu ser crente, agora eu vou ter que ir para a igreja todo domingo pela manhã e deixar de fazer a minha atividade, a minha recreação, que eu tanto gosto de fazer? Sim, meu amigo, é isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que se arrepender dos seus pecados, você vai ter que abrir mão de si mesmo, para que você possa, então, seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós não podemos fingir, tá? Que as pessoas elas estão buscando a verdade. Nós vimos que as pessoas elas estão alienadas de Deus e elas precisam então compreender com honestidade a mensagem do evangelho, tá? A segunda coisa então que ele menciona aí é que nós precisamos dizer às pessoas com urgência que elas se arrependam e que elas creiam para que elas sejam salvas, e elas precisam fazer isso hoje, elas precisam fazer isso agora. Tá? A mensagem do evangelho é uma mensagem urgente. Então, se você tem essa oportunidade de evangelizar alguém, é isso que você deve fazer. Você deve mostrar a essa pessoa que a mensagem do evangelho não é algo que ela vai deixar para depois. Você tem que deixar isso claro para ela. Olha, talvez não exista amanhã. Talvez você não tenha outra oportunidade como essa. Você precisa, então, se converter a Cristo neste exato momento. Você precisa mostrar para ela que Cristo é um único e verdadeiro caminho, que não existe outro meio, não existe outro método, não existe outro caminho. Ele é um único caminho a ser seguido. Então, é isso que diz respeito à urgência, tá? Além disso, ele menciona lá, né? Diga às pessoas com alegria que se elas se arrependerem e crerem nas boas novas, elas serão salvas. Embora haja dificuldades, ele vai dizer, vale a pena então nós seguirmos a Cristo.
Então é isso que nós devemos dizer às pessoas também. Olha, caso você de fato se torne um cristão, você precisa então fazer isso, né? Você precisa então ter essa alegria, apesar de todas as dificuldades que porventura você vai enfrentar a seguir ao Senhor Jesus Cristo, né? Em crer no Evangelho. Além disso, então, ele menciona que nós devemos usar a Bíblia. Parece algo óbvio, né? Mas às vezes a gente quer evangelizar sem usar a Bíblia. E nós precisamos compreender a mensagem do Evangelho. Nós precisamos encontrar pelo menos aquelas coisas básicas, né, que diz respeito ao Evangelho. E aqui vale muito a pena a gente se lembrar daqueles ensinamentos que muitas vezes a gente passa para as crianças, né? Dos dedos, por exemplo. Os dedos nos ajudam, né? Então a gente fala lá, né? Eu sou pecador, Deus me ama, então Cristo morreu por mim, eu sou um filho de Deus e eu vou para o céu. Então essa é a mensagem do Evangelho básica, né? A gente começa então mostrando que nós somos pecadores, a necessidade que nós temos de um Salvador, que Cristo é o único e suficiente Salvador, que todo aquele que crer em Cristo Jesus se torna filho de Deus, então, por meio do seu sacrifício, e é isso, então, que nos garante a vida eterna. Se nós conseguirmos, irmãos, de maneira resumida, apresentar o Evangelho a essas pessoas dessa maneira, certamente nós teremos um bom êxito aí na apresentação do Evangelho a essas pessoas, tá? Além disso, ele vai dizer, olha, compreenda que a vida de cada cristão e da igreja como tudo que faz parte da coisa central da evangelização. Então, isso diz respeito à sua vida e diz respeito também à vida da igreja, tá? Então, a evangelização é algo que você pessoalmente deve fazer, mas que a igreja também deve fazer juntamente, tá? E além disso, então, ele traz esse passo, né? Nós devemos orar pelas pessoas. Ele diz, não esqueça a importância da oração em tudo isso. A salvação é, evidentemente, uma obra de Deus, tá? Então, sempre nós precisamos orar pelas pessoas que nós estamos evangelizando, porque isso é uma obra sobrenatural de Deus, irmãos. Elas não vão compreender as coisas espirituais simplesmente porque elas são inteligentes, mas elas precisam, de fato, da graça de Deus, ok? Vamos partir, então, para a próxima pergunta. O que é a evangelização? O que é evangelizar de fato, tá? Então, o Mark Dever, ele traz algumas considerações importantes aqui para nós, tá? Primeiramente, então, ele vai falar sobre o que não é a evangelização e depois, então, nós vamos perceber de fato o que é evangelizar, ok? Então, primeiramente, lá no seu livro, ele vai dizer o seguinte, que evangelizar não é impor as nossas crenças a outras pessoas. Então, percebam, o Evangelho, ele não é apenas uma descrição de crenças. Você vai perceber que o Evangelho, ele trata com fatos, tá? Se você olhar, por exemplo, o Evangelho segundo Lucas, eu queria que você abrisse aí, primeiramente lá no capítulo 1, só para a gente ter uma ideia do que eu estou querendo dizer, e eu vou pedir para que alguém leia para mim, por favor, os 4 primeiros versos de Lucas, capítulo 1. Isso. Então, veja lá, o Evangelho de Lucas, então, é um evangelho inspirado por Deus, como a gente costuma mencionar, certamente inspirado por Deus, como outros textos da Escritura. Aliás, como toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas veja que o Evangelho de Lucas, ele não foi recebido com aquele método que a gente às vezes imagina, né, que Lucas recebeu uma revelação. Segundo a gente acabou de ouvir aqui, como é que Lucas escreveu o seu Evangelho?
Ele foi pesquisar, ele fez uma dissertação, né? Ele foi procurar, então, nas fontes, ele foi ouvir as pessoas, possivelmente ele usou o Evangelho de Marcos, né? Foi o primeiro evangelho escrito. Ele, então, fez a narrativa das coisas e ele foi, então, escrevendo o seu evangelho, colocando, então, ali a todos os relatos e os fatos que foram ocorridos naquela situação, para que, então, ele fizesse o seu evangelho e mandasse, então, a Teófilo, né? A mesma coisa ele fez em Atos. Atos é a continuação do livro de Lucas, né? Do Evangelho de Lucas. E você vai perceber que Atos é exatamente isso, são relatos, são fatos que aconteceram nos primórdios ali da igreja primitiva, né? Da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então veja, evangelizar não é simplesmente você falar de doutrina, mas é você apresentar fatos. A morte e a ressurreição de Cristo não é apenas uma doutrina, mas são fatos que de fato aconteceram. Então, muitas vezes a gente está tão preocupado em explicar doutrinas para as pessoas e nós esquecemos muitas vezes de mostrar para essas pessoas que o evangelho é composto de fatos, de coisas que realmente aconteceram. Né? Não é à toa que o nosso calendário é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é um fato. Né? Isso não tem nada a ver com doutrina. Né? É exatamente o entendimento de que realmente Cristo ele existiu num tempo da história. Nós estamos próximos à comemoração do Natal, né? Então o Natal ele se comemora exatamente por causa desse fato, né? Do fato do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então muitas vezes a evangelização, ela não é simplesmente uma conversa em torno de doutrinas. E às vezes a gente tem essa preocupação, né? Mas é simplesmente apresentar os fatos às pessoas. Dizer, olha, o que a Bíblia diz e o que o mundo crê, pelo menos de modo geral, é que Cristo existiu. Em certo momento, há 2000 anos atrás, ele veio ao mundo, ele morreu sobre Pôncio Pilatos, ele foi sepultado, ele ressuscitou dentre os mortos. Isso é um fato que você não pode negar, amigo. Agora, o que você vai fazer com essa informação é exatamente isso, né? Qual é a resposta que você vai dar a isso? Então, muitas vezes nós estamos tão preocupados, né, em impor as nossas crenças às outras pessoas e nós nos esquecemos que o cristianismo ele é baseado nesses fatos. Na ressurreição de Cristo, por exemplo. É uma doutrina? É uma doutrina, mas também é um fato. Aconteceu no tempo e na história. É algo, então, que nós não devemos negar e nós devemos, então, nos atentar para essas coisas que estão diante de nós. Tá? Um outro ponto importante também que ele vai mencionar, que evangelização não é dar um testemunho pessoal. E aqui, então, eu quero deixar uma coisa bem clara para os irmãos. Né? O nosso testemunho pessoal não é o evangelho. O evangelho é uma mensagem. O evangelho é uma boa nova. Mesmo que a sua vida seja toda torta, mesmo você sendo um cristão e você dizer, pastor, eu não posso evangelizar porque a minha vida é meio capenga, né? Então como é que eu vou apresentar o evangelho para uma pessoa sendo que eu sou meio lá, meio cá, né? Então eu preciso ter um bom testemunho para que a palavra do evangelho seja feita de maneira eficaz. Embora eu entenda a sua preocupação com relação a isso, mas a eficácia da mensagem não está naquilo que você vive. A mensagem do evangelho não é porque a nossa vida é boazinha, porque a gente anda direitinho. A eficácia da mensagem do evangelho está na sua própria, no seu próprio conteúdo, naquilo que ela anuncia, que é a vida do Senhor Jesus Cristo. É a sua morte e ressurreição. É isso que transforma as pessoas. Não é porque você é bonzinho. Não é porque você é legal. Não é porque você é uma pessoa bacana. Não é porque você é uma pessoa que demonstra realmente crença neste evangelho. O que transforma a vida das pessoas é o conteúdo dessa mensagem. A eficácia não está em nós. Embora você possa dar testemunho daquilo que a mensagem fez na sua vida, de que ela transformou o seu coração por completo, embora as pessoas possam ver isso na sua vida, poxa, você era uma pessoa e agora como crente você é outra pessoa completamente transformada, a eficácia não está na sua vida transformada, a eficácia está na mensagem do evangelho, porque foi a mensagem do evangelho que transformou você.
Tá? Então, não pense que o testemunho pessoal é que traz eficácia à mensagem, mas é a própria mensagem, é o próprio conteúdo. Isso é o Evangelho, e não o nosso testemunho pessoal. Embora o nosso testemunho pessoal seja importante. Então, nós devemos focar, de fato, em compreender, em saber exatamente a mensagem do Evangelho. O problema muitas vezes está aí, a gente não consegue articular as mensagens do Evangelho, então a gente simplesmente parte para o nosso testemunho pessoal, achando que é isso que de fato vai transformar as pessoas. Tá? Por isso daí também, irmãos, vale a pena a gente mencionar, né, que nós precisamos anunciar o Evangelho. Não basta as pessoas verem o nosso comportamento, tá? Não basta a pessoa no seu trabalho olhar para você e falar assim, puxa, essa pessoa é uma pessoa honesta, né? Puxa, essa pessoa é uma pessoa fiel no trabalho, ela chega cedo, ela trabalha bem, puxa, ela é uma pessoa dedicada, uma pessoa que no ambiente de trabalho é uma pessoa exemplar, né? E aí você pensa assim, puxa, eu estou anunciando Jesus por causa disso. Não, você precisa de fato pregar. O Evangelho é uma mensagem que precisa ser pregada, ela precisa ser anunciada, ela precisa ser falada. A gente vai ver daqui a pouco que ela precisa ser articulada, né? Ela precisa ser propagada com palavras, não apenas com o nosso comportamento. Porque às vezes alguém pode confundir você com outra religião, sabia? Porque tem outras religiões que fazem a mesma coisa. Elas tratam de questões de comportamento. Tá? Então, por isso a gente precisa dizer de fato o que é a mensagem. A gente precisa dizer de fato o porquê que a gente se comporta daquela maneira. A gente precisa abrir a boca e anunciar o Evangelho. A conversão vem pelo ouvir. Não é porque a pessoa está vendo o seu comportamento, mas porque ela ouviu a mensagem do Evangelho. Tá? Por isso, então, é importante nós compreendermos que a evangelização não é um testemunho pessoal. Tá? Embora o testemunho pessoal deva fazer parte da sua vida como cristão. Tá? Vamos caminhar mais um pouquinho. Evangelização também, o Mark Dever vai dizer, que ela não é ação social ou envolvimento político. Tá? Então tem muitas pessoas que confundem isso, né? Elas vão ali para uma comunidade pobre, levam cesta básica, levam comida para as pessoas e estão dizendo assim, olha, nós evangelizamos aquelas pessoas. Pode ser que aquelas pessoas vão para o inferno de barriga cheia, porque elas não ouviram de fato a mensagem do Evangelho. Então, lógico que a gente não vai trocar a cesta básica por conversão, viu, irmãos? Cuidado com isso. Mas é propício que quando a gente leve a cesta básica, a assistência social, nós também estejamos prontos para anunciar o Evangelho de Cristo. Né, a falar para essas pessoas a respeito do amor de Deus. Não apenas demonstrar o amor de Deus, mas também falar do amor de Deus. Tá? Além disso, ele vai dizer que a evangelização não é envolvimento político. Então, nesses dias, né, eu não quero nem entrar nessa demanda, mas nós muitas vezes estamos sendo confundidos, achando que a política tem a ver com o evangelho tem a ver com política, e aí você vê alguns pastores na internet com muita ênfase, falando que a vontade de Deus para o nosso país é isso, é aquilo, usando versículos bíblicos. Recentemente a gente ouvia, eu não sei se os irmãos passaram por isso, né, mas a cada semana eu ouvia alguém falando uma profecia a respeito dos resultados da eleição de 2022, dizendo que Deus queria isso, que Deus queria aquilo, que Deus ia fazer isso e que Deus ia fazer aquilo. E era uma mistura de evangelho com política, e muitas pessoas estavam confundindo o Estado com a própria igreja, achando que o reino de Deus tinha a ver com a política, e aí a gente acaba se confundindo e a gente acaba misturando as coisas e vira, como diz o baiano, né, vira aquele angu, né, vira aquela coisa sem norte. Então a gente precisa entender que evangelizar não quer dizer que porque o país tem um governante cristão, que o país todo agora se tornou cristão. Tá? Não é isso. A igreja precisa entender e ela precisa compreender que isso não tem nada a ver com uma coisa. Não vamos confundir Jesus com Genésio. Né? Não vamos confundir uma coisa com a outra, achando que porque
nós temos um líder cristão, a partir disso, então, nós estamos evangelizando, tá? Não, nós precisamos evangelizar independentemente do quadro político que a gente está vivendo, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com outra, é o que diz lá o Mark Dever, tá? Então, veja lá, ele vai dizer assim, né? Citando o Donald McGavran, ele vai dizer, evangelização não é proclamar o quão agradável é este mundo desagradável, nem persuadir as pessoas a votarem a favor de proibições. Evangelização não é proclamar o quão desejável é o compartilhar riquezas, nem persuadir as pessoas a tomarem uma atitude política para alcançar isso. Tá? Então, o Donald McGavran está resumindo o que foi dito aqui. Né? A gente tem que tomar cuidado com confundir evangelização com ação social, evangelização com testemunho pessoal, evangelização com questões políticas, né? Achando que porque a gente está seguindo determinado caminho político, isso tem a ver com a evangelização, isso vai ser benéfico para a conversão da nação. Não. O que converte as pessoas, o que transforma a vida delas é a propagação do Evangelho. Não é a mudança de governo. Não é porque o governante é mais favorável ao cristianismo ou não. Tá? O que transforma a vida das pessoas, né, é, de fato, a pregação da palavra de Deus. Ok? Eu vou citar novamente também o Mark Dever. Eu vou pedir os irmãos novamente para lerem para mim, por gentileza. Podem ler lá? Evangelização. Puxa, mas vocês leram tão fraquinhos, assim, tão xoxinhos, vocês estão dormindo. Ok, vamos lá. Então, por fim, evangelização não é apologética. Né? Esse termo aí, apologética, é a defesa da fé. Então, evangelizar, irmãos, não é nós defendermos a nossa fé. Né? É lógico, né? A gente precisa defender a nossa fé, mas o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes, nós achamos que evangelizar é entrar em embates com as pessoas. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Às vezes esses embates, eles levam as pessoas muito mais longe do que para perto daquilo que nós desejamos. Deixa eu ser bem honesto aqui com os irmãos em relação a isso. Haverá momentos, irmãos, que a melhor coisa a se fazer é não mais falar a respeito do evangelho com essa pessoa. Porque todas as vezes que você vai conversar do evangelho com essa pessoa, às vezes você vai ter embates com ela. Ela quer discutir, ela quer bater boca, ela quer provar para você que o que você crê está errado. Aí você sai mais crente, né? Você sai mais calvinista e a pessoa sai mais incrédula, mais endurecida. A pergunta é, que proveito se tem nisso? Absolutamente nada. Né? Você sai mais convicto de um lado e ela sai mais convicta de outro. Então, nós devemos evitar esse tipo de embate, né? Apologético, de discussões, de bate-boca, né? De você tentar provar para essa pessoa que ela está errada ou não. O que muitas vezes vai acontecer, irmãos, por mais que isso seja desagradável em algumas situações, porque às vezes nós estamos lidando com pessoas que nós amamos, são pessoas próximas de nós, são pessoas que nós queremos realmente que se convertam. A gente sabe que o caminho que essa pessoa está seguindo é um caminho de perdição, mas muitas vezes é exatamente isso que vai acontecer. Nós simplesmente vamos parar de falar. Porque nós podemos, na verdade, nos tornar pedras de tropeço a essa pessoa. Porque a coisa fica tão... O embate fica tão acirrado, aquela pessoa fica tão resistente a isso, que aí você simplesmente perde o canal de comunicação e aí você não tem nem mais como evangelizar essa pessoa. E às vezes isso se propaga até dentro do ambiente familiar, né? Olha, não conversa com o Ricardo não, porque ele toda vez que conversa sobre o evangelho, ele quer pregar o evangelho para nós e aí tem discussão, tem bate-boca e aí aquela coisa
vai ficando cada vez pior. Então, muitas vezes, a gente precisa simplesmente se calar em algumas situações. Uma vez que a gente apresente a mensagem do Evangelho de maneira honesta, chamando essa pessoa à conversão, apresentando para ela os fatos, né? A gente tem que evitar, então, esses embates, né? Esses bate-bocas que muitas vezes são completamente desnecessários, tá? Então, só para a gente caminhar aqui para o final, né? Evangelização, então, o Mark Dever vai falar sobre isso, né? É uma tentativa de persuasão, tá? O pastor está doido, né? Acabou de falar que não é para a gente discutir, agora está falando que tem que persuadir as pessoas. Eu quero me fazer entender a respeito disso, né? Então, veja lá, eu quero ler alguns textos com os irmãos. O primeiro deles está lá em 1 Coríntios, né? A gente vai ler aqui, é isso mesmo, né? 1 Coríntios, capítulo 2, eu vou pedir aqui a Claudinha para ler, por favor, os versos 4 e 5, tá? Então veja lá, a evangelização não é apenas você comunicar fatos, falar de doutrinas, mas é você tentar convencer as pessoas de que aquilo que você está dizendo é a verdade de Deus para toda a história e para a vida dela em particular, né? Volto a dizer, não estou dizendo com isso que nós vamos entrar em embates, né? Não quer dizer com isso que nós vamos brigar com as pessoas por causa dessas verdades. Muitas vezes o que a gente vai ter que fazer é se calar, mas nós precisamos entender que evangelização é essa tentativa de persuasão. Veja lá 1 Coríntios 2, os versos 4 e 5. Isso. Então a pergunta é, será que Paulo está dizendo que a gente não deve persuadir as pessoas, né? Ele está dizendo, olha, a minha palavra não se consistia em linguagem persuasiva. Será que Paulo está dizendo que a gente não pode, então, tentar convencer as pessoas a respeito das verdades de Deus? Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele não está dizendo a respeito disso por alguns motivos, né? O primeiro deles é que a persuasão é diferente de manipulação, né? Quando nós tentamos persuadir alguém, nós queremos persuadir essas pessoas a respeito da verdade. Manipulação geralmente tem a ver com algo que não é real. A manipulação, às vezes, é a tentativa de levar as pessoas à mentira, ao engano, né? Persuasão, não. Persuasão é que nós queremos, de fato, que as pessoas conheçam a única e verdadeira verdade. Por isso, então, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo ali para nós, né? A segunda razão é que você vai ver no Novo Testamento diversas pessoas, então, né, sendo mencionadas a respeito disso, que o apóstolo Paulo, por exemplo, estava tentando persuadir algumas pessoas lá em Roma. Veja Atos 28, os versos 23 e 24. Eu vou ler aqui para os irmãos, mas só para que vocês acompanhem a leitura que eu vou fazer aqui. Atos 28, os versos 23 e 24, ali nós lemos assim: havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que dizia, outros, porém, continuavam incrédulos. Então veja que a palavra que aparece aí duas vezes, né? Persuadi-los no verso 23 e persuadidos no verso de número 24, né? Ele tem exatamente esse sentido, né, de você influenciar as pessoas usando argumentos, mostrando então, mediante a apresentação dos fatos, né, de que aquilo de fato é algo verdadeiro. Foi isso então que o apóstolo Paulo fez, mostrando através então dos profetas, né, da lei do Antigo Testamento, que de fato Jesus Cristo era o Messias então que era esperado, apresentando então essa mensagem do Evangelho. Então note que algumas dessas pessoas foram persuadidas, ou seja, foram convencidas disso, e outras, infelizmente, continuaram o quê? Incrédulas.
Continuaram endurecidas, tá? Então essa é a segunda razão por que nós cremos que o apóstolo Paulo não está falando lá em 1 Coríntios 2, que que nós não devemos persuadir as pessoas a respeito da verdade, tá? Uma terceira razão é que você vai ver outros termos, né, que são mostrados nas Escrituras, que também mencionam isso, né? Arrazoar, discutir, lutar com palavras, expor, né? Abrir, explicar, por exemplo, Atos 17, os versos 3 e 17, Atos 18, os versos 4 e 19, Atos 19, os versos 8 e 9, Atos 20, os versos 7 e 9. Tudo isso, então, vai mostrar exatamente isso, né? Essa apresentação do evangelho que é feita de maneira explicativa. E a intenção ali é que as pessoas fossem persuadidas dessa verdade a respeito do evangelho. Então, evangelizar, irmãos, tem a ver com isso. Né? Não é simplesmente você dizer para as pessoas assim, vai lá na minha igreja, lá você conversa com o pastor. Né? Vai lá para a minha igreja, porque a minha igreja é uma igreja bíblica. Vai lá na minha igreja, porque tem lá culto na 9h30 da manhã, tem escola dominical, e à noite tem um culto 7 horas. Vai lá na minha igreja, vai lá vai ser bom. Não, persuadir, evangelizar as pessoas tem a ver com isso, né? Com você apresentar os fatos na intenção de convencer as pessoas de que aquilo é a verdade, de que aquilo deve ser feito. Né? É assim como às vezes o médico faz conosco. Né? Ele apresenta lá os exames e diz, olha, você precisa mudar a sua alimentação. Olha isso aqui, olha o quadro que você está aqui. Olha esse exame de sangue aqui, olha como é que isso aqui está baixo, olha como isso aqui está alto, olha como isso aqui está faltando, olha como isso aqui está em excesso. Aí ele vai tentando mostrar para você e você sai daquele consultório pensando assim, eu preciso mudar a minha alimentação, senão eu vou morrer rápido. Eu estou convencido disso, eu estou persuadido disso. Eu não tenho dúvidas de que realmente eu preciso mudar o meu estilo de vida, a minha alimentação, para que eu possa desfrutar de uma vida um pouco mais saudável. Então, a evangelização é isso, é tentar levar as pessoas, no final das contas, para que ela então diga assim, realmente isso que você está me falando tem razão de ser, e eu estou convencido que, de fato, eu preciso crer em Jesus Cristo. Então, isso é evangelização. Não é só entregar um folheto e dizer, Deus te abençoe. Não é só parar a pessoa na rua e falar, olha, vai na minha igreja tal e tal horário. Né? Mas é tentar levar essas pessoas à compreensão clara a respeito do evangelho. À luz disso, nós não podemos entender que aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, trata-se então de um desprezo a respeito da persuasão. Paulo está dizendo exatamente ali de que nós não devemos usar a sabedoria humana para tentar persuadir as pessoas, mas nós devemos persuadir essas pessoas com a verdade de Deus, com a verdade bíblica, mostrando a essas pessoas, de fato, a razão da nossa fé, aquilo que nós cremos, o porquê, ou para quê, ou qual é o objetivo daquilo que nós entendemos como sendo a mensagem do Evangelho a essas pessoas, tá? Então, é importante nós compreendermos exatamente isso, tá? E para nós, então, partirmos realmente para os finalmente, evangelização não é confundir os resultados da evangelização com a própria evangelização. Então, a gente às vezes pensa assim, a gente não evangeliza porque não tem gente que vem para a igreja, não tem resultado disso. Não, isso não pode ser confundido uma coisa com a outra. Né? Nós precisamos evangelizar e compreendendo que os resultados, os frutos, ele vem de Deus. Né? Uma igreja que evangeliza não é uma igreja que sempre colhe os frutos da evangelização, mas é aquela igreja que, de fato, os membros se preocupam com isso, entendendo que os resultados, então, eles vêm do próprio Deus. Tá? O John Stott, ele comentando lá o Pacto de Lausanne de 1974, ele vai dizer assim, olha, evangelizar não significa ganhar convertidos. É isso que acabamos de mencionar aqui. Significa apenas anunciar as boas novas, independentemente dos resultados. Evangelizar é propagar as boas novas de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e foi ressuscitado dentre os mortos, segundo as Escrituras,
E como o Senhor que reina, ele oferece agora o perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos que se arrependem e creem. Irmãos, se nós simplesmente assumíssemos o compromisso real de evangelizarmos, isso já seria um grande progresso para nós. Sem pensar no resultado. Se nós passássemos aqui todo o restante da nossa vida evangelizando esse bairro, evangelizando as pessoas próximas de nós, e se nenhuma pessoa se convertesse ao Evangelho de Cristo, nós teríamos cumprido o nosso papel. É só isso que Deus requer de nós. Ele não requer de nós resultados, ele não espera de nós que essa igreja cresça, encha de pessoas, ele não requer de nós que nós tenhamos métodos mirabolantes para que a igreja cresça. O que ele requer de nós é somente que nós evangelizemos. E se nós fizéssemos então esse nosso papel, certamente isso seria algo extremamente importante e modificador da nossa vida, tá? O apóstolo Paulo então vai dizer: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, ou seja, para com os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, ou seja, para com aqueles que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas. Então a gente costuma gostar muito desse termo, né? Eu sou o bom perfume de Cristo. Mas o bom perfume de Cristo, ele é cheiro de vida para a vida daqueles que são salvos. Mas ele é cheiro de morte para a morte para aqueles que não creem. Então lá no seu trabalho, você tem um bom perfume, mas você é um bom perfume em como é que eu posso dizer? Em dois lados, né? Você é um bom perfume e um bom cheiro para quem de fato é salvo, que cheira e fala assim: que bom que tem um crente aqui. Olha como é que é suave essa flor. Olha como é que o cheiro é agradável. Mas para aqueles que se perdem, você é um cheiro de morte. Sabe o que é cheiro de morte, né? Então a gente poderia até exemplificar aqui com duas flores, né? Então você é uma tulipa para aqueles que são salvos, mas você é um crisântemo para aqueles que morrem. Porque crisântemo é aquela flor que você põe lá no caixão, né? Então a gente poderia até usar esse exemplo aqui, né? Então veja, a gente precisa ser honesto com aquilo que a palavra de Deus coloca para nós. Ser o bom perfume de Cristo tem dois âmbitos, tem dois lados. E nós às vezes achamos que ser o bom perfume de Cristo tem a ver só como ser agradável para as pessoas. Mas às vezes nós não somos agradáveis às pessoas, porque nós somos crentes. O simples fato de sermos servos do Senhor Jesus já vai dar para você um problema bem grande lá no seu trabalho, pode ter certeza disso. Tá? Então não se preocupe com isso, porque isso já vem no pacote, né? Isso já vem isso já é um item incluso lá quando você se torna um cristão, tá? Então veja aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós. A senhora queria falar, dona Maninha? Graças a Deus.
Exatamente. Exatamente. Tá? Um outro texto também eu vou pedir para vocês lerem, que também deve falar o nosso coração a respeito disso, é Mateus capítulo 13, que é a famosa parábola do semeador. Vou pedir para vocês lerem, por favor, com uma voz bem forte aí, bem bonita. Vamos lá? Eis... Caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não se profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois você pode continuar lendo lá a parábola. Jesus então vai explicar essa parábola, mas o ponto que eu quero chamar aqui a sua atenção é isso. A gente precisa simplesmente semear. Toda semente vai dar fruto? Não. Quem está dizendo isso? Sou eu? É Jesus que está dizendo. Nem toda semente vai dar fruto. E a gente precisa saber lidar com isso, irmãos. Tranquilamente, pacificamente, com paz no coração. Aquele indivíduo que nós muitas vezes pregando, ele pode morrer sem querer receber a Cristo. E isso não compete a nós. Sabemos, tentarmos resolver uma questão como essa. Quem está dizendo isso ali é Jesus. Nem toda semente vai dar o fruto. O que nos cabe, então, é evangelizar. Tá? Então, isso nos leva ao ponto seguinte. Então, o nosso dever na evangelização é a fidelidade da mensagem. Conversão e rejeição não estão sob o nosso controle. Conversão e rejeição não estão sob o nosso controle. Nós precisamos simplesmente evangelizar, falar. O que Deus vai fazer com essa mensagem, o que vai sair daquilo ali, isso está nas mãos de Deus. A semente, quem vai fazer brotar ou não, é Deus, é quem sabe, tá? Isso não compete a nós. Novamente, o Josh Chessman, ele vai dizer o seguinte: a evangelização não é fazer prosélitos, não é persuadir as pessoas a tomarem uma decisão, não é provar que Deus existe, nem fazer uma boa argumentação em favor da verdade do cristianismo, não é convidar alguém para vir a uma reunião, não é expor o dilema contemporâneo ou despertar interesse pelo cristianismo, não é vestir uma camiseta com a frase Jesus salva. Algumas dessas coisas são corretas e boas em seu devido lugar, mas nenhuma delas deve ser confundida com a evangelização. Evangelizar é declarar com a autoridade de Deus o que Ele fez para salvar pecadores, é advertir os homens quanto à sua condição de perdidos e direcioná-los a arrependerem-se e crerem no Senhor Jesus. É isso que a gente tem que fazer, tá? É anunciar a essas pessoas a respeito do Evangelho. Então, para a gente partir para o final, já falei isso 3 vezes, mas eu preciso chegar no final. Por que nós devemos, então, evangelizar, tá? Então, a Bíblia ela traz alguns motivos pelo qual nós devemos evangelizar. Primeiro, obediência à grande comissão. Quando nós evangelizamos, nós estamos obedecendo a Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo. Mas tem uma ordem. Está dizendo, você deve fazer isso. Eu entendo que às vezes nós somos tímidos. Eu entendo que às vezes o local não é propício. Eu entendo que muitas vezes as pessoas são resistentes ao Evangelho. Eu sei que as pessoas muitas vezes são incrédulas. Eu sei que muitas limitações acontecem quando a gente se dispõe a evangelizar e apresentar o Evangelho às pessoas. Mas tem uma ordem que está dizendo, você precisa fazer isso. Você precisa evangelizar, você precisa anunciar. Além disso, o amor pelos perdidos, né? Jesus viu a multidão e viu que essas pessoas eram como ovelhas que não têm pastor. Ele orou e chorou por Jerusalém. Nós também devemos nos compadecer dos perdidos, né? Nós não podemos simplesmente dizer, eles estão perdidos, vão para o inferno mesmo, eles merecem, mas você também merecia, né? E Deus
salvou você exatamente através do Evangelho. É isso que nós precisamos ter pelos perdidos, amor por eles, né? E também por amor a Deus. São pelo menos esses 3 motivos aí que já seriam certamente suficientes para nós compreendermos e evangelizarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Concluindo então, irmãos, mais uma vez o pastor Mark Dever vai dizer: a chamada cristã para evangelizar é uma chamada, não é uma opção. Se der, eu acho que eu vou conseguir. É uma chamada. Não falhamos em nossa evangelização se apresentamos com fidelidade o Evangelho e, apesar disso, a pessoa não se converter. Falhamos somente se não apresentarmos o Evangelho com fidelidade. Então, o que Mark deve estar dizendo é para nós o seguinte: olha, o problema não é se as pessoas vão se converter ou não. O problema é quando nós não somos fiéis na apresentação do Evangelho. Quando nós não falamos do amor de Deus para as pessoas. O problema é exatamente esse, né? Então ele vai dizer: quando entendemos que a evangelização não é converter pessoas, e sim falar-lhes sobre a maravilhosa verdade a respeito de Deus e das boas novas sobre Jesus, então a obediência à chamada para evangelizar pode tornar-se certa e produzir alegria. Entender isso fomenta a evangelização, à medida que esta deixa de ser motivada pelo forte senso de culpa e se torna um privilégio e alegria. Tá? Além disso, então, eu vou citar novamente o John Chesman. Ele vai dizer assim: o amor a Deus é o único motivo suficiente para a evangelização. O amor próprio leva ao egocentrismo. O amor pelos perdidos falhará caso daqueles a quem não conseguimos amar e quando as dificuldades parecem insuperáveis. Somente um profundo amor a Deus nos manterá seguindo o seu caminho, declarando o seu evangelho, quando os recursos humanos falharem. Somente nosso amor a Deus e, o mais importante, seu amor por nós, nos guardará dos perigos que nos cercam. Quando o desejo de popularidade entre os homens, ou de sucesso em termos humanos, nos tenta diluir o Evangelho e torná-lo agradável, somente se amarmos a Deus, permaneceremos firmes ao lado de sua verdade e dos seus caminhos. Então, em resumo, o Chesman está dizendo: se nós de fato amamos a Deus de todo o nosso coração, nós seremos compromissados com a evangelização. Nem outro motivo vai nos levar a isso. Somente o amor a Deus pode nos convencer de que isso é importante, tá? Então, a igreja saudável, ela compreende que deve evangelizar, contar as boas novas a respeito de Jesus. Ela faz isso com honestidade, urgência e alegria, vivendo de um modo que confirme sua mensagem, fazendo tudo isso, então, para a glória de Deus. Então, nós não devemos nos desanimar com a evangelização. Deus, por sua graça soberana, trará os resultados no seu devido tempo, tá? Então, nós muitas vezes pensamos em: pastor, a gente evangeliza tanto, a gente fala tanto do amor de Deus, já tem tantos anos que eu falo a respeito do Senhor Jesus Cristo para uma pessoa específica e parece que nada acontece. Deus trará os seus frutos no seu devido tempo. E às vezes esse fruto, irmãos, não é um fruto de conversão, às vezes esse fruto é um fruto de rejeição. O Evangelho tem essas duas moedas, de aceitação da mensagem, mas também de rejeição dela. Tá? Nem todas as pessoas que vão ouvir o Evangelho certamente se converterão a ele. Muitas dessas pessoas se tornarão, inclusive, mais duras a respeito das verdades de Deus. Ok? Está aberto aí para quem quiser fazer alguma consideração, alguma palavra final, alguma pergunta. Hã?
pôr o som ali, depois a Claudinha. Sim. Aham. Sim. Não, certamente. Aham. 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 Sim. Aham. Aham. Sim. Aham. Aham. Não. Isso.
É como eu falei, o que depende de nós é evangelizar. Se a gente conseguir fazer isso daí, já está ótimo. Está bom demais. O que vai ser o resultado disso aí, a gente entrega nas mãos de Deus. Mas se nós nos propormos a fazermos da nossa vida uma vida de evangelista, isso já será um grande ganho para nós e para o reino de Deus. Sim, exatamente. Claudinha, ainda quer falar, Claudinha? Eu vou falar no microfone. Pode O falar. Klaus falou sem o microfone. Eu acho assim muito importante o estudo hoje de manhã, pelo momento que nós estamos vivendo na nossa igreja. Nós estamos assim muito preocupados com o departamento infantil, né, com a diminuição das crianças e graças a Deus vamos, né, estamos colocando na presença do Senhor a EBF e a gente tem que ordenar as nossas ideias, né? Qual é o nosso primeiro pensamento? Tem que ser apresentar o evangelho para essas crianças. É lógico que nós estamos, como o Aldo falou, tem a questão humana, né? A gente quer que essas crianças fiquem na igreja e que as suas famílias também venham, né? Mas pelo vídeo que a Duda apresentou da Jennifer lá do IBEL, a gente nota que ela foi várias vezes à EBF, né? Até que a sua família toda se converteu, hoje trabalha serve ao Senhor. Então a gente tem que ter isso em mente para a gente não ficar frustrado. Aham. Acho que o primeiro pensamento nosso com a EBF é apresentar, fazer o ID, né? Anunciar a palavra do Senhor para essas crianças. E se Deus permitir que elas fiquem conosco, glória a Deus. E se não ficarem, Deus vai trabalhar na vida delas e das suas famílias, né? Então acho que isso é bem importante para a gente não ficar frustrado. Poxa, Aham. fizemos um trabalho, nos esforçamos, oramos, queríamos tanto que as crianças ficassem aqui. Se ficarem, glória a Deus. Se não ficarem, glória a Deus também. Por isso a razão da gente compreender, né, que a igreja saudável, ela precisa ter um entendimento bíblico do que é evangelização. Evangelizar não é converter pessoas, é anunciar o evangelho para elas. E anunciar o evangelho requer de nós essas duas coisas. A gente às vezes vai ter pessoas que vão agradecer e dizer: que legal que você me apresentou a Cristo. Eu me converti por causa disso. Hoje eu sou um crente. Mas às vezes você vai encontrar pessoas que vão odiar você, né, e vão odiar o evangelho. Mas foi o mesmo evangelho, foi a mesma semente que foi lançada, só que caiu em solos diferentes. Um solo produziu e outro solo não produziu absolutamente nada. Então nós, de maneira pessoal, mas também como igreja, nós precisamos estar muito em paz com relação a isso. Dizer, a nossa função, nosso dever de evangelizar, fizemos. Agora, o que a mensagem fez com cada uma dessas pessoas, se eu apresentei a mensagem com fidelidade, se eu fui amorável com essas pessoas, se eu não fui duro com elas, se eu não fiz algo que foi contrário à palavra de Deus, eu apresentei o evangelho com fidelidade, mesmo assim a pessoa rejeitou a mensagem do evangelho, nós dormimos em paz, irmãos. Nós não devemos perder o nosso sono por causa disso. Nós devemos perder o nosso sono será que de fato nós estamos evangelizando? Será que minha vida é uma vida de evangelista? Eu me preocupo em anunciar o evangelho às pessoas? Eu não estou dizendo que você vai fazer um propósito de todo dia evangelizar alguém, mas é aquela coisa de que você vai na padaria e você pensa: eu quero que Deus me dê uma oportunidade de falar do amor dele para alguém, né? Eu quero entregar um folheto para alguém, eu quero falar do amor de Deus para alguém, eu quero conversar com um parente meu. É isso que deve tomar o nosso coração dia após dia. Essa deve ser a nossa preocupação. Agora, os resultados a gente entrega nas mãos de Deus e está tudo certo. É Deus quem vai dar os resultados que nós precisamos, né? Nossa parte é só anunciar o Evangelho, né?
Mais adiante, Paulo vai dizer lá em Timóteo, né, se eu não me engano, 2 Timóteo, ele vai dizer, né, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, né? Talvez ele já está um pouco mais velho, vendo as circunstâncias do mundo, né? Ele diz, ó, onde tiver oportunidade, você deve pregar o evangelho. E às vezes é assim, como eu falei no início, tem pessoas que vão trocar o óleo do carro, começa a conversar com o mecânico e de repente apresenta o evangelho para ele, né? Outras pessoas vão ter mais dificuldade, mas nós precisamos ter um coração realmente de evangelista. Dona Joemi, para a gente finalizar, e aí nós vamos partir aqui para o nosso... Vou ler aqui um versículo, Pode ler. versículo Isaías 55, versículo 11, Sim. que dá um consolo, conforto para a nossa alma. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém.